Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, na nossa trilha de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre legislação ambiental. Então, dentro de todo o arcabouço, né, de leis que nós temos, de decretos, de instruções normativas, quais são algumas que têm destaque dentro do âmbito ambiental? Normalmente em sala de aula, essa temática, né? Ela é uma aula mais extensa, é uma aula em que eu comento sobre várias leis e decretos diferentes dentro da área ambiental. Mas como o nosso ensino está EAD e eu acho que nesse momento a gente tem que tentar focar nos pontos principais, ou seja, no que é mais importante para que vocês aprendam, eu vou focar nessa aula então um pouquinho sobre alguns artigos da Constituição que são importantes e que comentam sobre essa questão ambiental. Eu irei tratar também com vocês, principalmente, sobre a legislação de agrotóxicos, que eu acho que faz mais sentido aqui, né, no nosso curso de gestão ambiental, até porque a gente acabou de ver a parte de poluição. Então, vamos falar um pouquinho o que a legislação traz sobre essa questão dos agrotóxicos. Outro fato importante também é que dentro da legislação ambiental também está o Código Florestal. Entretanto, o Código Florestal ele é massivamente estudado na disciplina de silvicultura. Então, se você já fez a disciplina de silvicultura, você já viu o Código Florestal. E se você ainda vai fazer a disciplina, você verá. Então, não se preocupe que a parte de Código Florestal ela estará englobada dentro da disciplina de silvicultura e manejo florestal. Bom, então hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão da Constituição brasileira, né? Então, na nossa Constituição é comentado, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, no artigo 5º da nossa Constituição, que digamos que é a lei magna, né, do nosso país, nós vamos ter alguns incisos, né, que são os direitos que nós temos. Entre os direitos que nós temos, isso vai estar o nosso direito à educação, à saúde, né? Temos também o direito de propriedade e a questão que a propriedade exercerá uma função social, né? Então eu trouxe aí para vocês, só para a gente iniciar, né, essa temática de legislação, eu trouxe o artigo 186 que fala da função social da propriedade rural. Porque como o nosso curso é dentro da área agronômica, né? A própria Constituição, né? Ela trata no seu artigo 186 que é importantíssimo que a propriedade ela tenha sua função social no sentido de que é importante para que ela cumpra o seu papel, ela ter um aproveitamento racional e adequado, e aí vem a questão de você usar a terra da melhor maneira, da maneira mais adequada. No segundo inciso, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, aí vem a questão do desenvolvimento sustentável, então eu vou utilizar os recursos, porém pensando nas gerações futuras. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho, não é porque eu sou um trabalhador do campo que eu não tenho que me sujeitar às leis trabalhistas, eu tenho que ter um trabalho digno. Então, propriedades rurais que têm, por exemplo, trabalho escravo, né, elas não estão cumprindo o seu papel social corretamente. E exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, como eu já comentei com vocês, né, acabei de falar. O trabalho rural ele é um trabalho pesado, entretanto, você está dentro, né, das leis trabalhistas, então você tem que ter uma dignidade no seu trabalho. Então, a função social da propriedade rural, ela tem que englobar todas essas questões, desde o desenvolvimento sustentável, a utilização racional dos recursos naturais, a melhor forma de utilização dessa terra, a observância dos direitos trabalhistas. Então, quando a propriedade rural ela não está atingindo esses objetivos, exemplo, a gente tem uma área, por exemplo, que foi desmatada, por exemplo, para ter uma atividade agropecuária,
e simplesmente não tem atividade alguma, né? O proprietário colocou gado, depois retirou e lá está a área, né, devastada, com solo sem ter cobertura, sem exercer sua função social, sem se preocupar com bem-estar ambiental, né? Então, quando essa propriedade ela é vista que ela não está cumprindo a sua função social, ela pode sofrer o processo de desapropriação, que é aquele que nós vemos, por exemplo, o movimento dos sem terra, né? Eles acabam ocupando algumas áreas que foram desapropriadas pelo governo. Então, áreas que não atendem à sua função social, elas podem sofrer esse processo de desapropriação. Então, quando a gente pensa em propriedade rural, ela tem que englobar a sua função social contida no artigo 186, ok?